Quer ir trabalhar em Portugal, mas ainda não sabe como? Hoje vou te explicar sobre o visto que lhe permite migrar para Portugal, mesmo que você não tenha ainda um emprego. Muitos desejam atravessar o oceano e viver no 7º país mais seguro do mundo, seja para começar uma vida nova ou seja para recomeçar sozinho ou com seus familiares. Até então, muitos iam ilegalmente para Portugal como turista e decidiam ficar no país. Mas agora não existe mais essa possibilidade. O governo extinguiu a regularização de quem entra como turista em Portugal e decidia ficar depois que encontrasse um trabalho. Mas não se preocupe, pois há um visto destinado a quem decide ir para Portugal procurar um emprego. E se você já sabia disso, fique aqui que eu vou destrinchar essa modalidade de visto de uma forma simples e objetiva para que você possa entender o que é o visto à procura de trabalho. Primeiro de tudo, deixe-me me apresentar. Meu nome é Rodrigo Vicente, tenho um escritório no Brasil e em Portugal e trabalho com processos de imigração, nacionalidade e direito patrimonial em ambos os países. O meu perfil na rede vizinha possui mais de 58 mil inscritos e decidi agora ampliar meu conhecimento para o YouTube, trazer conhecimento para o YouTube, a fim de que mais pessoas tenham um conteúdo de qualidade. Mas vamos direto ao ponto, não vamos ficar enrolando muito. O visto de procura de trabalho é um visto especial, diferente de todos os outros vistos existentes, e por isso ele tem regras mais específicas. Guarde isso com você, pois muitos se confundem entre visto de trabalho e de procura de trabalho e não entendem o que é um visto de procura de trabalho. Eles são vistos diferentes. Um é visto de trabalho e outro é visto de procura de trabalho. O visto de procura de trabalho é direcionado para quem deseja ir para Portugal procurar um emprego. Ponto. Mas vamos aqui enumerar mais ou menos o que deve você entrar na sua cabeça e as principais características de forma simples. Você precisa ir para Portugal para encontrar um trabalho por contrato. Você precisa demonstrar que tem capacidade financeira para ficar ao menos 120 dias no país e, caso não encontre um trabalho, que irá retornar ao seu país de origem. Esses são os dois pontos principais. E se você assistir até o final, vai saber de itens que quase ninguém lhe diz e que irá precisar quando chegar em Portugal. Então fique por aqui. Esses dois pontos são a base desse visto. Você já deve ter visto muitos vídeos por aí que mostram uma lista de requisitos, mas sem explicar o porquê disso. Quem me segue no perfil vizinho sabe que adoro e adoto uma forma de explicar de forma direta, porém de uma maneira que você entenda e não apenas grave quais são esses pontos, quais são os requisitos. E só por essa informação já valeu um like e inscrição aqui nesse canal, que é novo, você não acha? Então, se você está gostando até aqui, não deixe de clicar no link e se inscrever, pois assim eu vou saber se vale a pena também produzir conteúdo por aqui. Então, deixa seu like, se inscreva, que vai ser muito importante para mim. Mas vamos lá. Portugal deseja que você chegue no país, encontre um trabalho e tenha o seu contrato de trabalho. E é por esse fato que é exigido a tal da declaração de EFP para procura de trabalho, que nada mais é do que um formulário no site do EFP para que as empresas possam ter acesso ao seu currículo e o governo tenha um controle sobre as qualificações de quem está imigrando ao país. Por isso, formulário de declaração de EFP. Ou seja, não adianta você abrir uma empresa, abrir uma atividade. A regra é: encontre um emprego subordinado, ou seja, trabalhe para alguém ou para uma empresa. Ah, mas meu amigo, meu primo da vizinha da casa do meu pai disse que conseguiu um título de residência com atividade aberta indo com visto de procura de trabalho. A regra não é essa. Pode ter sido sorte, pode ter sido uma característica ali da prestação de serviço dela que foi aceito pela AIMA, a competência do advogado que talvez tenha lhe assessorado, ou na verdade nem ser verdade. Isso é muito importante vocês colocarem na cabeça. Como eu já disse aqui, meu escritório trabalha com processos de vistos para Portugal com clientes do mundo inteiro. Tenho assessores especializados para cada cliente, sistemas exclusivos de atendimento e o principal, uma experiência nesse ramo, e posso afirmar com toda certeza que a regra não é essa, tá? Então coloque na sua cabeça, se você deseja procurar um trabalho, procurar trabalho subordinado. O segundo ponto que citei aqui é que Portugal deseja que você chegue no país tendo dinheiro suficiente para que se manter no período que você vai procurar um trabalho. E o que isso quer dizer? Portugal exige que você comprove ter, anota aí, ao menos 3 salários mínimos portugueses,
ou seja, 2.460 euros ou quase 15 mil reais agora em 2024, e esse valor pode estar tanto num banco brasileiro, digital, físico, como em Portugal. Mas nada de Wise, investimento em cripto, nada disso, tá? Você tem que ter esse valor na sua conta até o dia que você vai solicitar o seu visto. E aqui tem um outro ponto muito importante. Não adianta colocar todo esse valor na conta e na semana seguinte tirar. Isso não vai funcionar. É por isso que Portugal pede um extrato dos últimos 3 meses, dos últimos 90 dias, para ele entender se esse dinheiro brotou ou há uma demonstração de que foi fruto de um planejamento. Ah, mas tinha R$1.000 e eu fui lá e coloquei 13 mil reais, já serve? Aqui vai uma dica de ouro para você. Se esse foi o seu caso, no seu pedido de visto, você vai explicar isso, vai demonstrar isso. Mas vamos continuar. Lembra, nesse mesmo ponto, número 2, falei que Portugal quer saber se você tem dinheiro para que possa se sustentar no país, enquanto procura um trabalho, e se você tem capacidade de retornar ao seu país de origem, caso você não encontre um trabalho. Pois é, a forma que o governo português escolheu para averiguar sua capacidade de voltar ao seu país é que você tenha que demonstrar possuir uma reserva ou a compra de uma passagem de volta depois de 120 dias que você chegará em Portugal. É aqui que tem a tal da passagem de retorno, a tão polêmica passagem de volta. Essa exigência da passagem é uma forma de Portugal ter uma garantia de que você conseguirá voltar ao seu país de origem e não vai ficar ilegal no país, passando dificuldades. Então vamos repassar aqui os principais pontos. 1. Deve ir para procurar um trabalho subordinado, preenchendo a declaração do IFP para procura de trabalho. Deve, 2, ao menos ter 2.460 euros numa conta, pode ser em reais, isso em 2024. 3, comprovar que tem uma reserva ou uma passagem comprada de volta pelo período de 120 dias da data que pretende chegar em Portugal. Ah, mas é só isso? Não, esses são os pontos principais. Mas para o pedido de visto há uma lista sim de documentos que são gerais e exigidos para outros vistos. Quais são esses documentos? Você tem que comprovar que tem um local para ficar durante 120 dias que irá procurar um trabalho, não ter antecedentes criminais no seu país de origem ou em Portugal, ter um passaporte válido com mais de 3 meses e ter um seguro de viagem pelo período de 120 dias. Por que eu falei tanto de 120 dias? Porque 120 dias é o período que você tem para procurar um trabalho em Portugal. E claro que para um pedido de visto você deve preencher requerimentos, termos de aceite, formulários e fazer um planejamento adequado de datas, pois como terá um custo de seguro de viagem, passagem de volta e obviamente outros custos, você tem que ter um planejamento muito bem feito, para que não avance de fase sem que você tenha completado a outra primeiro. E é por esse motivo que na assessoria, quem é cliente sabe que separamos tudo em 3 etapas, documentação geral, específicas e envio do pedido. Então meu conselho para você, pela experiência que eu tenho, é você fazer o mesmo. Crie um planejamento adequado, veja tudo que irá precisar de documento burocrático antes de pensar nessa passagem. E claro, se você precisar de auxílio em tudo, desde a parte documental até montar um planejamento com você, é só entrar em contato com a gente, que será um prazer de auxiliar. E é aqui que eu vou lhe dar uma dica premium que eu prometi no começo do visto. Muitos esquecem que os documentos brasileiros ou do seu país de origem não servem em Portugal. Você vai precisar de um NIF, você vai precisar de um NIS para conseguir um trabalho. As pessoas se preocupam em tirar o visto, mas esquecem desses pontos principais. Esses documentos são essenciais e sem eles você não vai conseguir um trabalho. Então anota aí, você precisa colocar no seu planejamento como você irá conseguir um NIF, como você irá conseguir um NIS, que se assemelhe mais ou menos ao CPF em português, a questão do NIF, e o número de INSS, a questão do NIS. Eu espero que tenha ajudado você a entender o que é um visto de procura de trabalho, pois já há uma infinidade de vídeos aqui falando dos requisitos, o que entendo ser uma parte de tudo, pois imagina só, você ter uma exigência no seu pedido e não saber por quê. Então, por esse motivo que eu tento sempre explicar, para que você entenda o que você está fazendo. Então, primeiro, deve entender o que o visto se destina e depois pensar na papeladas, nos documentos burocráticos. Abraços e deixem seu like aqui para eu entender e saber que eu lhe ajudei e consegui aperfeiçoar e que você possa chegar em Portugal da melhor forma possível e com planejamento adequado e com seu visto adequado.